Para falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento econômico, ou as fases eh, que um país atravessa, né, até se tornar desenvolvido ou se tornar rico. E obviamente que é interessante discutir isso para entender em que fase que o Brasil está, né, o que aconteceu com o Brasil, onde o Brasil parou. Então, de uma maneira bem esquemática, bem simples, né, eu escrevi isso num post de blog meu. Existem algumas fases, né, que a gente pode ir observando em cada país ao longo do processo de enriquecimento, né? Então, na primeira fase, o país é totalmente agrícola, o grosso da população está empregada em agricultura. É uma fase em que o país é muito pobre, que a produtividade dos trabalhadores das pessoas é muito baixa, né? É o que a gente encontra hoje, principalmente na África ainda, né? No post de blog eu deixo os dados. Conforme o país começa a avançar, começa a se desenvolver, surge o que a gente poderia chamar de revolução industrial no país, né? E o caso clássico, obviamente, é a Inglaterra, mas basicamente o país começa a se industrializar, né? E ao se industrializar, as pessoas vão se deslocando da agricultura, de trabalhos, vamos dizer assim, manuais, de subsistência, principalmente de agricultura de subsistência, e vão se deslocando para a indústria. Inicialmente indústria, obviamente, low-tech, né, de baixa tecnologia, indústria simplista, né, tipo calçados, tipo vestuário simples, indústria alimentícia simples. É, então, nesse primeiro momento, há uma transição da agricultura para a indústria, né? Se o país continua se desenvolvendo, ele dá mais um passo da indústria low-tech ou medium-tech, de baixa tecnologia, para a indústria de alta tecnologia, high-tech, né? Aí é o que a gente já começa a ver em países realmente ricos e desenvolvidos com renda per capita acima de 15 mil dólares, né? Que claramente não é o caso brasileiro. O Brasil ficou empatado aí na casa dos 10 mil dólares de renda per capita, já está praticamente 30 anos com esse nível de renda per capita, né? Então, nessa segunda fase, quando um país avança para high-tech, a produtividade dos trabalhadores aumenta muito, né, e o país começa a enriquecer. E na fase final de desenvolvimento econômico e de enriquecimento, o país consegue dar um passo para os serviços sofisticados ou serviços high-tech, serviços escaláveis, né? Então, todos os países ricos hoje, com renda per capita acima de 20 mil dólares, têm um setor de serviços empresariais e high-tech bem desenvolvido, né? Eu coloco de novo no post do blog os detalhes, mas aí estou pensando em todos os nórdicos, Reino Unido, na Ásia, né? Especialmente o leste da Ásia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, né? São países que conseguiram migrar da agricultura para as manufaturas de baixa intensidade tecnológica, para as manufaturas de alta intensidade tecnológica e para os serviços sofisticados, né? E ao longo desse processo, obviamente que vai se gerando muito desemprego nesses setores em que a produtividade é muito elevada, né? E essas pessoas vão sendo reabsorvidas nos chamados serviços não tecnológicos ou não high-tech, serviços não empresariais, que são serviços tradicionais, né? Que aí eu estou referindo a cabeleireiro, atendente de loja, garçom, garçonete, motorista de táxi, motorista de ônibus. São serviços não escaláveis e simples, por assim dizer, e que acabam empregando muita gente em todos esses países, mas empregando gente em atividades que pagam baixos salários e que têm baixo valor adicionado ou baixa produtividade, né? Então o Brasil ficou preso nessa armadilha da renda média que a gente chama, que os economistas chamam, em que muita gente que saiu da indústria foi para os serviços não tradicionais, para os serviços não sofisticados. A indústria brasileira ficou presa numa espécie de armadilha low-tech, né, sem conseguir avançar muito para as indústrias de média tecnologia e de média alta tecnologia. A gente não conseguiu constituir um setor de serviços empresariais sofisticados grande, e as pessoas acabaram sendo empregadas em serviços tradicionais de baixa produtividade, né? Quem analisou isso muito bem foi o Danny Roderick, num paper em que ele mostra que a abertura comercial da América Latina acabou provocando muita transferência de emprego de indústrias ineficientes para setores de serviços tradicionais que são ainda menos produtivos, por assim dizer, menos produtivos até do que as indústrias ineficientes, né, pela própria característica do emprego do setor de serviços tradicionais, né. Todos esses estágios que eu contei aqui de desenvolvimento econômico foram muito bem estudados por um economista chamado Bob Hawthorne, que eu deixo a referência no post de blog também, e ele fez um trabalho clássico em que ele mostra os estágios do desenvolvimento econômico, os estágios pelos quais um país passa ao enriquecer, né? E claro que, para concluir, com isso eu não quero dizer que o processo de desenvolvimento é automático, né? Na verdade, muitos países vão ficando presos aí no meio do caminho, né? Alguns em estágio de pobreza total, alguns em estágio de renda média, como é o caso do Brasil e muitos outros, né? Então não há nenhuma garantia de que a gente vai chegar lá, né? No nível de riqueza econômica e desenvolvimento econômico. Mas essa ideia de estágios ajuda bastante a entender
o processo de enriquecimento das nações, tá bom? Obrigado.